Bom dia, queridos. Vamos à nossa meditação diária. Hoje eu compartilho com vocês o Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o apóstolo Marcos, no capítulo 37, no capítulo, 15, verso 37. A palavra de Deus diz: Jesus deu um grito forte e morreu. Eu sempre que leio os evangelhos e encontro em algum deles alguma passagem que fale sobre a crucificação, sobre a morte, o sepultamento de Jesus, eu fico pensando como se sentiram estes homens. Porque se a população, não é, que ouviu Jesus pregar, curar, né, doentes, ressuscitar os mortos, limpar os leprosos, fazer o surdo ouvir, o cego enxergar. Imagina esses homens que andaram com Jesus, essas mulheres que andaram, que ajudaram Jesus enquanto ele esteve na Galiléia, essas mulheres que foram com ele para Jerusalém, para servi-lo. Imagine como se sentiram esses discípulos. A maioria de nós já teve alguém da família que partiu para o Senhor Jesus. É doloroso porque nós não fomos preparados para a morte. Nós fomos criados para a vida eterna, mas o pecado de Adão nos separou de Deus, não é? E até que ele venha, todos nós teremos que enfrentar isso, a morte física, não é? Porque graças a Deus e louvado seja o Senhor Jesus, ele já conquistou na cruz do Calvário o nosso direito à vida eterna, desde que creiamos e confessemos o Senhor Jesus como Filho do Deus vivo. Mas não é fácil lidar com a morte. Na minha família, eu já tive tios que partiram, avós que partiram. Mas quando minha mãe partiu, foi tão desesperador. Eu, em um momento, olhei para o céu e perguntei: Senhor, e agora? A gente acha que não vai sobreviver. Mas Deus nos mostra que nós dependemos dele, não de pessoas. E é ele quem vai curando o nosso coração e amenizando a dor da saudade. Mas minha mãe era uma pessoa amada, mas era uma pessoa comum. Mas e Jesus, que veio com a promessa de uma vida nova, de libertação dos cativos, dos oprimidos? Eu creio, e sempre falo isso aqui, que Judas deve ter se suicidado porque não compreendeu isso. Não é que Jesus veio como um rei, como um Deus que nos livraria de nós mesmos, das dores da alma, mas não das guerras físicas e humanas. Quando nós, seres humanos, entendêssemos que essas coisas não valem a pena, a guerra física terminaria. Mas ele veio para trazer o amor, para nos ensinar, para vencer o mundo com outras armas. E nem todos ali estavam preparados para entender ou reconhecerem ou compreenderem, como muitos hoje também não estão. Então, ele partiu e eu imagino que esses homens e mulheres ficaram sem esperança e
perdidos como uma ovelha sem pastor. E Jesus é sepultado, e depois de 3 dias as mulheres vão até seu túmulo e não o encontram. E de repente surge um homem de branco que diz: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Elas se assustam, saem correndo. Logo mais à frente o próprio Jesus fala com elas, pede que avise os seus discípulos. Elas vão, mas eles não acreditam. E logo mais adiante, Jesus aparece a 2 discípulos que iam, que estavam no caminho de Emaús, e eles não acreditam. E logo mais Jesus aparece aos 11, e aí é Tomé que não acredita. É fácil acreditar? Não. Se alguém te dissesse hoje, o seu avô que faleceu está vivo, como você reagiria? Não é fácil. Mas nós não estamos falando de pessoas comuns. Tudo que Jesus experimentou na cruz, sua morte, sua ressurreição, foi antes compartilhada com esses homens. Mas veja, mesmo andando com Jesus, eles não conseguiram ver. Porque a fé ainda não foi suficiente. Porque o medo foi maior. A frustração. E isso impediu que eles pudessem reconhecer que o milagre já havia acontecido. O mesmo homem que ressuscitou mortos na frente de discípulos, agora ressuscita para mudar a história. Esta mensagem é muito forte, mas ela nos ensina que é o nosso medo, que é a nossa angústia, que é a nossa dor, que é o nosso egoísmo em querer ter por perto aquilo que achamos que é bom para nós, que nos impede de viver milagres. Estes homens andavam lado a lado com Jesus, mas só foram reconhecê-lo como Deus quando o viram ressuscitar. E às vezes isso acontece conosco. Nós precisamos perder para que possamos reconhecer o valor que aquilo tinha. E antes, como dizia minha avó, tarde do que nunca, não é? E o que eu quero dizer com isso? Que todos os dias o Senhor nos dá uma nova chance. Ele abre mais uma vez a porta para mim e para você, mas nós, frustrados, magoados, com medo do futuro, medo da solidão, com as expectativas irreais que criamos, abandonamos tudo e todos para vivermos sem fé, para perdermos. Jesus está à porta e Ele bate. E a boa notícia é: aquele que abrir vai cear com Ele. Não deixe que a sua falta de fé ou de esperança te faça perder o milagre. Aprenda com Ele. Deus abençoe você.